o pior e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias da catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim, a obrigação clara de repor o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo deve sofrer as remetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita, Deus pede tempo ao homem, e o homem deve entregar o tempo a Deus. Que a paz do Senhor possa ter nosso limite. Vamos concentrar para fazermos a nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Criador de tudo e todos, Maria e José, nossos pais maiores, Jesus, nosso mestre, nosso irmão, Araci, nosso patrono e orientadora, e toda a nossa equipe espiritual, que sempre está conosco, nos assistindo, no transcurso dos nossos obstáculos, fazendo com que, através do ensinamento do Mestre Jesus, o seu Evangelho que nos foi deixado, possamos superá-los com resignação, sobretudo amparados por essa doutrina espírita que nos foi deixada pelo nosso irmão Allan Kardec, que a codificou, consultou a espiritualidade e nos trouxe todos esses ensinamentos de encorajamento, de fortalecimento, para que nos momentos adversos possamos também nos lembrar dos ensinamentos do Chico Xavier, quando ele diz que tudo passa, tudo passará. Deus é o suficiente. Possamos ter em nossas mentes sempre esses ensinamentos. Pedimos pela nossa irmã Carol, que vai ministrar a palestra em noite de hoje, aqueles irmãos que se encontram hospitalizados, que se encontram vivendo, desabrigados, principalmente por essas tempestades que vimos acontecer em nossos municípios, mas sabemos que Deus está no comando, que nada nos acontecerá, sempre esteja na sua infinita misericórdia em nos amparar e pelo nosso merecimento, possamos resignadamente aceitarmos a tua vontade. Fica conosco, assista-nos, hoje, agora e sempre, que assim seja, Jesus. Então, como já falamos em nossa prece, com muita satisfação, já adotamos a Carol aqui, há muito tempo, considerada trabalhadora da nossa casa, mãe, possamos endereçar a nossa irmã, as nossas melhores orações, como sempre, em sua tarefa. Obrigada, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está aí assistindo a gente em casa. A chuva hoje fizeram algumas pessoas optarem por estarem em seus lares. Mas seguimos. O tema de hoje não é perdão, tá? Que bom que você. Seria até bom a gente começar o ano de 2023 falando de algo, que é tão primoroso
mas hoje a gente vai falar da bênção do passe. E para começar esse estudo de hoje, eu trouxe um texto de um amigo que a gente vive trocando figurinhas de estudos espíritas, né? Ele pergunta assim para mim: Carol, tem algum texto e tal? Eu também peço a ele e a gente fica nesse troca-troca. E aí ele me passou, ele disse que ele tinha um texto que falava exatamente sobre passe. Aí eu falei: então me manda que vai ser a introdução do estudo. O texto dele tem como título Passando Café. E aí, inicia assim: quando sabemos que vamos receber uma visita importante em nossa casa, preparamos com ainda mais capricho nosso lar. Varremos, limpamos com produtos que deixam um aroma agradável no ambiente, por mais simples que seja. Preparamos também um banquete de boas-vindas e até aquele cafezinho especial, que sabemos que nossa visita tanto gosta, pois revigora suas energias. Quem não é revigorado com um cafezinho, né? Quando temos todo esse trabalho, esperamos que nossas visitas gostem daquilo que lhe preparamos, da energia que as acolhemos e que sintam-se tão bem que queiram, inclusive, ficar mais tempo que anteriormente haviam se proposto estar. Até assuntos que lhes sejam do interesse, nos empenhamos em encontrar para tornar aquele momento ainda mais agradável. Tão bom é quando vemos a satisfação de nossa visita com aquilo que tanto trabalho tivemos para montar. Mas imagine você, que mesmo com tanto empenho e carinho, sua visita lhe chegue apenas tarde do horário marcado e mostra-se interessado apenas naquele cafezinho cuja fome vai longe de quanto ele fazia. Então logo encerra a xícara de café, apressa-se em sair com a desculpa de algum compromisso mais importante, até lhe mostrar gratidão por tanto esforço dado a ti, alguma atenção apenas dizendo um simples obrigado que seja. O quanto que esse gesto desagrada você, anfitrião, que depois de ter feito tudo com tanto zelo, recebe aquela visita que veio apenas por interesse de se revigorar, sem antes sequer preocupar-se em ser gentil ou generoso com o trabalho que teve para recebê-lo. Pois assim sente-se Deus quando seus filhos amados frequentam por mero interesse sua casa espírita. Ele, que através de seu divino poder capacitou seus filhos para que recebessem seus irmãos para o louvar. Ele, que através de sua divina misericórdia permitiu que seus filhos tivessem onde visitar, para que procurassem a luz em seus momentos de escuridão. Vir à casa espírita para simplesmente tomar o cafezinho revigorante do passe espiritual é como desmerecer o esforço que fora feito para que este precioso local estivesse aqui à sua espera. É desmerecer a oportunidade que Deus nos deu para evoluirmos, iluminando o nosso caminho através do estudo da doutrina no local familiar e acolhedor. Quando vir à casa espírita, lembra-te de preparar para receber uma visita, a visita de Deus e de seus espíritos benignos que lhe serão encontrados no momento do passe. Por isso, prepara-te. Chega antes da hora marcada para tal encontro e purifica tua alma, apacenta tua energia, revigora sua sede de conhecimento, pois foi para isso que vieste não só à casa espírita, como também ao mundo. E ao acabar aquele cordial abraço da visita amada, antes de seguir para seus compromissos, lembra-te sempre de agradecer aquele momento
e aproveitar para convidar a si mesmo para visitar e ser visitado mais vezes. Agora, de alma revigorada, siga na paz de Deus e diga sempre: obrigado, Senhor. A palestra poderia acabar aqui, mas são 50 minutos, né? 45, 50, né, mais ou menos minutos. Então a gente precisa prolongar um pouquinho mais. Mas esse texto nos traz uma elucidação sobre o comprometimento do passe, né? A importância do passe não é só, sim, é um revigor, né? Um cafezinho revigorante. Mas nós precisamos entender um pouquinho mais o que é esse benefício, para que ele serve, né? E qual a importância dele. Então, aproveitando esse texto maravilhoso, que está assim, autor desconhecido, mas quem escreveu foi o Maurício, através do seu mentor, que é o Elis, que agora ele já sabe quem é o mentor dele. Eles fizeram esse texto, né? Então vamos refletir a nossa vinda às casas espíritas e a busca por essa bênção do passe. Qual é o meu propósito em estar aqui? Preciso realmente de um passe? O que é um passe? Qual a finalidade desse passe? Quando me peguei, né, pensando por que eu ia escrever uma palestra sobre passe, né, até porque eu tenho muitos questionamentos também em relação a algumas atividades das casas espíritas, né? Tem casas espíritas que nesse momento encontram-se fechadas. E eu fico triste, né? Porque quando elas retornam, os médicos estão doentes, né? E aí eles precisam se tratar para poder ajudar as pessoas que estão ali. E aí ficam nesse ciclo e tal, outras continuam suas atividades, que bom por isso, né? Mas muitas atividades, durante esse momento, parece que a espiritualidade tira férias, né? Junto com a gente nesse período de verão. Mas não só esse momento de verão, outras reflexões também me veio à mente, principalmente quando a gente esteve na pandemia. E aí, afastado das casas espíritas, a gente sentiu uma necessidade enorme de tomar passe, né? Essa necessidade de receber essa energia que revigora o espírito e a matéria e a mente, que faz uma renovação. Ela é tão importante que a gente, até hoje, a gente sente falta, né? Algumas casas espíritas ainda não retornou com o passe nas cabines, outras já retornaram, outras fazem como a gente, os passos coletivos, né? Que também é um benefício. Né? E existe uma série de outros tipos e formatos de passe que são ensinados aí. E a gente vai conversar também sobre eles mais à frente. Então, nessas divergências, assim, quando houve o retorno, né, presencial das casas, a gente vê essa necessidade ainda, que é uma necessidade individual. Né? Sentir o passe é como se a gente estivesse revigorando mesmo. E é bom, né? Que bom que a gente tem esse benefício da nossa doutrina. E que bom que a gente pode aprender com ele e se sentir renovado. Existem também aquelas pessoas que frequentam as casas e que necessitam desse passe sempre. E que nós, né, apelidamos carinhosamente de Papa Passe. Né? A gente já sabe que aquele
né, que acolhe a gente. Essa sensação que o nosso organismo tem, né, de ser acolhido. No dicionário da língua portuguesa, a palavra passe apresenta-se como significado o ato de passar as mãos repetidas vezes por diante ou por cima de uma pessoa que se pretende magnetizar ou curar pela força mediúnica. Já para os espíritas, passe ou fluidoterapia é uma das maneiras de encontrar o equilíbrio energético da alma. Para Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, apresenta a seguinte definição: assim como uma transfusão de sangue, uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, né? Ou seja, por intermédio de uma pessoa que está ali, né, se doando a sua energia, que é limitada, porque somos matéria, e os recursos psíquicos, os são do reservatório ilimitado das forças espirituais, né? A gente sabe que a espiritualidade emana para aquele ser, para ela exercer essa atividade. Para André Luiz, no mecanismo da mediunidade, ele define o passe como gênero de auxílio invariavelmente aplicado sem qualquer contraindicação. Então, todas as pessoas podem tomar, até os nossos amigos papapasse. É sempre valioso no tratamento dos enfermos e de todas as classes, né? Todos nós, se estamos aqui, temos alguma enfermidade, seja ela psíquica, seja ela moral, seja ela espiritual, né? Temos essa necessidade. Então, por isso, a gente sentiu tanta falta, né, de alguém estar ali com as mãozinhas, né, impondo suas mãos em nós. Mas antes da gente ir lá para a parte da nossa doutrina espírita, vamos voltar no tempo. O passe nasceu nas civilizações antigas como um ritual de crenças primitivas, pelas ações cotidianas de fricção que acalmava a dor. Então, desde os primórdios, né, esses espíritos mais primitivos, né, as pessoas mais primitivas já entendiam que a imposição das mãos, que nossas mãos é um canal de saída de energia. No período do Mestre Jesus, ele impunha as mãos dos enfermos e transmitia-lhes os bens de saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. E Emmanuel, na página 153 do Caminho, Verdade e Vida, ele fala assim: nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. E isso, reconhecendo essa verdade, os seus apóstolos, né, passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Hoje em dia, né, através do cristianismo redivivo, o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos, os passes como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representa a continuidade desse esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Então a gente vê, né, que desde muito tempo atrás as pessoas já faziam essa imposição das mãos para ajudar na cura das doenças que vão, né? E isso vai ser sério, né? Tanto no nosso plano quanto no plano espiritual. Em sua essência profunda, o passe é a mobilização ativa de nosso amor em favor do bem do semelhante. Jesus, o divino modelo, ensinou-nos a fazê-lo em diversas e bem conhecidas passagens da sua vida. Apresentaram-lhe então muitas crianças para que impusessem as mãos e rezassem por elas. Os discípulos, porém, repreendiam-nos. E Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais,
porque o reino dos céus pertence aos que se assemelham a ela. E tendo imposto as mãos sobre ela, partiu dali. Tendo Jesus passado na barca novamente por outra margem, grande multidão se aglomerou ao seu redor, e ele ficou à beira-mar. Chegou então um chefe da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, protestou-se aos seus pés e suplicava com insistência, dizendo: minha filha está nas últimas. Vem, impõe a mão sobre ela para que seja salva e possa viver. Jesus foi com ele, e o seguia tão grande multidão que o comprimia de todos os lados. Entrando na casa do chefe da sinagoga, viu grande confusão e gente que chorava e fazia lamentações em alta voz. Entrando, disse-lhes: por que fazeis tanto alarido e chorais? A menina não está morta, e sim dormindo. E riram-se dele. Tomando-a pela mão, disse: menina, levanta-te. E a menina levantou imediatamente e começou a caminhar. Mas a fé do Cristo não era maior do que a das pessoas naquele momento ali, em dizer que eles não estavam crendo que a menina estava apenas dormindo. E aí a gente viu alguns exemplos de Jesus impondo as suas mãos. O passe ele foi incluído nas práticas do Espiritismo como um auxiliar dos recursos terapêuticos ordinários. É, portanto, um meio e não a finalidade do Espiritismo. E isso é a parte que a gente precisa sempre recordar em nossa mente. Muitas pessoas que procuram o centro espírita em busca somente da cura ou melhora de seus males físicos, psicológicos, distúrbios ditos espirituais, aqueles que sem nada conhecer tomam um passe frequentemente por hábito, mesmo sem estarem necessitando daquele recurso. Isso tudo resulta de um desconhecimento doutrinário mesmo daquela pessoa, de interpretações pessoais. Se eu vou à casa espírita, eu tenho que tomar um passe, até porque a gente vem do ensinamento católico. Quando a gente vai na época que eu ia também, a gente ia para a igreja católica, no final a gente ia tomar a hóstia, Se a gente não tomou a hóstia, não foi à igreja. Então o passe é como se fosse essa hóstia, Que a gente tem essa necessidade desse ritual, desse momento, Mas a gente precisa ter consciência da forma como a gente tem usado esse recurso nas nossas casas espíritas. O passe à luz da doutrina espírita é uma transmissão de energia fluídica de uma pessoa conhecida como médium passista. Então, como todas as pessoas podem dar passe? Sim, todas as pessoas podem dar passe, desde que ela se comprometa com essa atividade, porque ela vai ter uma nomenclatura, ela não é médium passista, ela vai ter uma responsabilidade. Há outras pessoas que recebem clima de prece com assistência dos espíritos superiores. É uma doação ou esforço de transmitir para outro indivíduo energias magnéticas próprias ou de um espírito, a fim de socorrer a carência física, mental, que decorre da falta dessa energia. E ainda o passe é feito através da utilização das mãos, é a transfusão dessas energias, e ele tem alguns tipos. Existe o passe magnético, em que o passista ministra somente com os recursos fluídicos, ou seja, sua própria energia, e que aí a gente pode falar do reiki, que é uma forma também de passe, o passista atua, ou a pessoa que tem conhecimento do reiki, ele atua nos pontos vitais de energia, sabe onde estão os pontos de desequilíbrio, e ali ele vai emitindo através das suas mãos, das suas vibrações,
energia para equilibrar aquele ponto energético ali. Existe o passe espiritual, que são apenas os espíritos enviando para nós o recurso necessário para a gente se energizar. Então, nesse tipo de passe não é necessário os médiuns passistas, né? No caso do passe coletivo, por exemplo, aqui a gente tem a sustentação, mas a espiritualidade está aqui, né, ofertando para a gente a renovação das nossas energias. Existe o passe misto, quando há uma combinação dos fluidos dos espíritos e dos médiuns passistas, né? Aquele que a gente vai para uma sala reservada ou não, né? Ou o próprio salão mesmo, que algumas casas fazem. E aí o médium passista vai até a pessoa e direciona suas energias para aquele si. Existe o passe também mediúnico, em que o médium, né, por intermédio dos espíritos, atua por meio de um médium. Os espíritos utilizam o médium para fazer esse tipo de passe. E aí, antigamente, a gente ia das rezadeiras, né? Para a gente receber, né, essa troca energética. E os passes, além de terem tipos, ele também tem algumas técnicas, né? Existe o passe longitudinal, que é considerado a técnica mais comum, que é o passista, né, por meio de, olha quem chegou correndo na chuva, por meio de movimentos rápidos e energéticos, desloca suas mãos, né, a distância ao longo do paciente, que é o passo que a gente já conhece mesmo das cabines que a gente faz, né, sem encostar a mão na pessoa, que é por despeito, que não há necessidade realmente do toque. Existe a imposição das mãos, que é quando o médium ele coloca suas mãos em determinados locais para fazer a emissão, né, dessas energias e fazer as trocas das energias. Existe o passe transversal, que é quando o médium utiliza, né, as mãos de forma a posicionar as mãos deslocando simultaneamente em cima da pessoa. Existe também o sopro curador. Alguns, não sei se vocês já tomaram esse tipo de passe através do sopro, que André Luiz, ele diz que é um dos sopros, né, que é imprescindível até para quem faz esse tipo de passe, que seu estômago esteja sadio, né, sua boca também fale palavras boas, porque ela está tirando de dentro dela, né, uma energia e emitindo para aquela pessoa. Então a gente tem que ter, quem faz esse tipo de técnica precisa ter muito cuidado, né, com o que ingere, com o que fala, com o que pensa, né, porque a gente está enviando, e também os outros médios. Tem o autopasse, que é quando nós mesmos podemos, né, fazer a nossa magnetização, a nossa fluidificação, né, através de uma prece, através de uma mentalização, de uma meditação. Tem a irradiação às distâncias ou vibrações, né, que é aquelas que a gente faz quando a gente coloca os nomes e vai lembrando as pessoas através, né, de um tratamento à distância, né, que algumas casas fazem. Existe também um dos recursos que é utilizado logo após o passe, que é a água fluidificada, que mesmo que ela não seja o passe, mas ela é uma das técnicas utilizadas, né, no passe, que é uma magnetização e modifica as propriedades da água, transformando essa água em medicamento salutar para nós, né? E existe também o passe virtual, que é do Instituto André Luiz, no YouTube, vocês podem pesquisar, que durante, até em alguns estudos do Aracino, durante a pandemia, eu comentei desse benefício, nesses estudos, e aí várias pessoas começaram a usar
receber o passe, que não deve ser feito diariamente. Né? Ele ensina a forma como a gente deve deitar, como deve ficar a nossa mente, para receber esse passe virtual. É bem legal. Quem quiser utilizar, né? Não sei fazer um autopasse. Não dá para o passe virtual, né? Mas não deixe de usar o recurso. Saindo dos tipos de passe, também das técnicas, a gente pode ver que a ciência também tem utilizado o passe, né, como um recurso de melhoria. E aí eu trouxe para comprovar um pouco disso. A universidade comprova o poder do passe virtual. E a instituição de ensino de Uberaba trabalhou com recém-nascidos e adultos que encontravam-se na UTI. E esse estudo foi feito por Ana Elizabeth de Rins, publicado em 6 de março de 2018. E foi uma pesquisa voluntária, né? Voluntária, que ela convida algumas pessoas para irem ao hospital, fazerem a imposição das mãos nos recém-nascidos e em outros pacientes que encontravam-se na UTI e tal. Os resultados foram bem significativos, né, de melhora, principalmente da frequência respiratória, do aumento da imunidade, da menor incidência do período que essas crianças e os pacientes que receberam a imposição das mãos ficaram dentro dos hospitais. Por isso que é tão importante até a vida da gente nas casas, né, de repouso, nas casas, no abrigo. Antes a gente ia no abrigo de Viana, fazer as caravanas da saúde, né, vários grupos espíritas faziam isso, nos orfanatos, né, nos hospitais ainda tem médicos que fazem tem um nome que eles falam de doutores da alegria, que vão nesses lugares, né, ofertar a sua alegria, ofertar a sua religiosidade, a sua espiritualidade para aquelas pessoas que encontram-se ali naquele lugar. E o resultado é benéfico, né? Não tem negatividade. Mas se você está ali propor o bem, as pessoas que estão ali vão receber isso com muito carinho e vão ter essa melhora. O estudo dela narra exatamente isso, né? O quanto foi importante a ida de algumas pessoas e a comparação, às vezes, do mesmo quadro clínico que o outro estava e não recebeu essa imposição das mãos, porque era um estudo da diferença de como um saiu mais rápido e o outro não, né? Então, que bom que alguém estudou, né? A ciência também está comprovando para a gente, mostrando para a gente quanto é importante a gente continuar tendo esse recurso nas nossas casas espíritas e o quanto ele é importante para a gente. Quais são os fatores, né, que são importantes para que o passe tenha resultado positivo? Isso não é um roteiro, né, de aplicação, mas, e a gente deve lembrar que a gente também não pode ter preferência, ou quem vai receber o passe, só quero receber o passe de fulano de tal. A gente não pode ter isso, né? A gente precisa ser humilde o bastante para qualquer pessoa que vier, qualquer pessoa que for renovar a minha energia, estar ali com esse propósito, né? Porque ela está ali se doando. Então a gente precisa mentalizar também as pessoas que estão ali. Que o passista use o pensamento e a vontade a fim de captar os fluidos e emitir-os e fazê-lo convergir para o assistido. Que haja confiança entre o socorrista e o assistido a fim de se formar um elo de força entre eles, pelo qual verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e de outro. Que o assistido esteja receptivo para que a sua mente adquira a ideia de trabalho restaurativo e comece a sugeri-lo a toda a célula do seu corpo físico. Então, irá assimilando os recursos vitais que estiver recebendo e o reterá na própria constituição
depressão fisiopsicossomática. Então, lá na Gênesis, no capítulo 14, tem uma frasezinha que fala assim: pelo pensamento eles escriem os tais fluidos, esta ou aquela direção. Eles o aglomeram, os combinam ou os dispersam. Então, a gente precisa entender que quando a gente vai receber o passe, a gente precisa também estar ali disposto a receber aquelas energias, entender que aquelas energias vão ser benéficas a cada célula que compõe o nosso corpo, para que a gente possa ser revigorado, né? E sentir a sensação daquele cafezinho que a gente ouviu lá no início, né? No texto inicial. E aí, quando eu estava fazendo esse estudo, estava um parênteses aqui, Jacob Mello, que é um dos escritores, né, que fala bastante sobre passe, e eu não poderia deixar de falar sobre ele. Ele já escreveu livros como Instruções Práticas sobre Magnetismo, Magnetismo Humano, o Passe, Seu Estudo, Suas Técnicas, Sua Prática, Manual do Passista, né? E nas casas espíritas a gente tem sempre que estudar. Ele falou sobre a diferença das pessoas que têm vontade e boa vontade. E aí eu vou usar o exemplo de Neto. Vontade é a disposição que temos para atuar como espírito, frequentar reuniões, trabalhar, estudar e se comprometer com os preceitos. Então, todos nós que estamos aqui estamos com vontade e boa vontade. Boa vontade, todos nós temos. São aquelas pessoas que não estiveram aqui. E aí, Neto escreveu no grupo assim, ó: tô doido pra ir lá no grupo, mas a chuva, né? Eu falei, vem logo, porque vem com fé que você vai chegar aqui e não vai ter nenhum trânsito no caminho. Então ele teve, viu? Ele teve que vontade. Ele saiu da boa vontade, teve vontade de estar aqui. E é isso que ele diz pra gente ter, a gente precisa ter vontade de fazer esse trabalho. Por isso todos nós podemos dar paz? Sim, todos nós podemos, desde que tenhamos vontade, não apenas boa vontade. Então ele dá esse alerta pra gente. Aqui cabe a nossa parte, porque a espiritualidade está fazendo a parte dela. E nós? Estamos atentos à exposição doutrinária, mudando a nossa frequência vibratória? Ou estamos ligados aos nossos problemas do dia a dia, que faz com que a gente seja o papa-passe? Viemos às casas espíritas com qual finalidade? Para mudar ano novo, vida nova? Né? A gente sempre, né, quando termina um ano e inicia um outro, a gente sempre fala isso, né? Ano novo, vida nova. E aí? Realmente estamos, né, com esse propósito de renovar essas energias, renovar os nossos pensamentos, de vir à casa espírita, ouvir aquela mensagem que está sendo dita ali naquele momento, mas não só ela, de entrar numa sala de passe e ficar lembrando das mensagens, dizer: eu posso melhorar o meu dia a dia, eu consigo, eu tenho uma nova chance. Nós temos essa chance todos os dias. Todos os dias, quando a gente tem vontade de sair de casa e trabalhar, todos os dias, quando a gente tem vontade de abrir os nossos olhos, perceber o quanto a gente pode fazer a diferença na vida, não só nossa, mas de alguém também que está do nosso lado. Todas essas vontades que são, todas essas boas vontades que são transformadas em vontade no nosso dia a dia, é uma forma da gente ir mudando os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente fica ligado àqueles amiguinhos, obsessores que ficou lá fora da casa espírita, porque ele não teve vibração suficiente para estar aqui conosco. Ele não pôde entrar, mas o nosso pensamento está lá ligado a ele. Será que estamos aqui realmente, corpo, mente, espírito, com o propósito de ação? Hoje, minha mente hoje vibrar de outra forma.
Estamos com esse propósito? Vemos que esses momentos são importantes na nossa vida porque nós estamos nos oportunizando, vibrando numa frequência mais elevada e assim trazendo a saúde para o nosso ser espiritual, que é o que mais precisa. Também em nossa vida diária, permitimos o amparo dos espíritos benfeitores quando temos o hábito da prece, da meditação, do trabalho no bem, porque senão as pessoas que não são espíritas, que não tomam passe, nós diríamos que não são beneficiadas, que estão à revelia do amor divino, e isso não é verdade. Quem mantém os pensamentos positivos se liga ao mundo espiritual superior. Na casa espírita, após a palestra, são realizados os passes, onde os passistas doarão o seu fluido vital. Só precisa tomar esse passe quem se encontra realmente necessitado. Doenças, obsessões, desequilíbrio emocional. No momento do passe, continua a importância da atitude mental positiva de cada um dos pacientes, meditando sobre a palestra que ouviram, a disposição de mudar certos hábitos negativos, formando uma imagem bonita que eleve os nossos sentimentos. As energias vão entrar pelo nosso chakra coronário, que é a nossa ligação com o mundo espiritual, e por aí que penetram as energias puras vindas do mundo espiritual superior. E aí, quando eu digo chakras, eu estou me referindo aos pontos energéticos que existem no nosso corpo, né? Bom, temos 7. E aí o chakra coronário fica nessa partezinha da nossa cabeça, que é a nossa ligação direto com a espiritualidade. E é nela que faz, né, com que a gente seja alimentado por essa energia e que vai alinhando todos os outros chakras que encontram-se em nosso corpo. E para a gente recapitular e ouvir uma música, vamos relembrar de tudo que foi dito aqui. No passado, vamos ver se todo mundo passou vai passar de ano. Vai, Isabel. Então, o Espiritismo oferece uma visão mais abrangente do assunto, que resumidamente poderemos falar da seguinte forma: passe é uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos provenientes do encarnado e de fluidos espirituais oriundos dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerado uma simples transmissão de energia animal, magnetização, uma troca de fluidos. A aplicação do passe tem como finalidade auxiliar na recuperação das harmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos, equilibrar o funcionamento das células e dos tecidos lesados, promover a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantem o estado da lucidez mental e intelectual do indivíduo. O passe é usualmente transmitido pelas mãos, mas também pode ser feito pelo olhar, pelo sopro, à distância, por intermédio das irradiações mentais. A transmissão e a recepção do passe guardam relações com o poder da vontade de quem doa as energias benéficas e de quem as recebe. A cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste do espírito. Diz que passa não é o caminho, né? Não, é o caminho, é a cura. Que pode extrapolar o limite do tempo de uma reencarnação, sendo o passe apenas um instrumento de auxílio. Para prevenir-se contra as enfermidades ou perturbações não previstas na lei de causa e efeito, é necessário que a pessoa defina e siga uma programação de melhoria moral. É seguir o Evangelho, né? Fazer como o Chico Xavier fez uma vez. Se os domarem dos espíritos batem com o Evangelho, e aí o amigo dele
Evangelho na nossa mente, para que a gente possa ter essa melhoria moral, do esclarecimento espiritual. E isso se dá por meio de estudos e conhecimentos mais aprofundados da doutrina. E para a gente encerrar, colocar aqui uma música, que é a música título desse estudo de hoje, que é a Bênção do Passe, que foi escrita pela banda Juventude Ativa. Então, convido vocês a mentalizarem, espero que vocês tenham se conscientizado um pouquinho mais, né? Que a gente se conscientize cada vez que a gente for tomar um passe, receber um passe, que a gente possa ser abençoado por essa bênção, que ela realmente alivia os nossos sofrimentos, como diz a música, e console, né, todas as nossas dores, todas as nossas mágoas, que equilibre realmente o nosso ser espiritual. Muito obrigada, Roberto, Casa de Araci, por mais esse momento de estudo, e até a próxima, né? Agradecer a Carol, porque é um tema assim, complexo, né? E da facilidade com que você nos transmitiu todos esses conceitos. Imaginava aqui, quantos passos você não deve ter recebido da espiritualidade por essa afinidade no momento que você estava preparando o estudo, né? Se concentrando. E é tudo isso que você falou, né? Na hora de recebermos os passos, temos essa concentração, essa elevação, para que o cafezinho fique mais saboroso. Muito obrigado. Nós vamos divulgar então os nossos irmãos que estarão em serviço na próxima semana. 12, quinta-feira. Alcione, Silvio, gravado, né? Já que
não está com boa vontade, ele encheria com vontade. Meu aniversário dia 11, aí eu quero comemorar o aniversário. Eu pedi presente cheguinho. Pedido concedido. Pedido feito. Então nós Não vai ter bolo, né? eu espero, né? Eu espero, né? Pasta sem bolo, né? Mas o bolo, eu acho que deve levar só nos futebolzinhos que ele faz. Eu acho, né? Gente, vamos embora para fazermos a nossa festa de encerramento da primeira fase, da primeira parte, e depois da segunda, fazemos nosso passo que já estamos fazendo presencial também. Tá bom? Estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações todos nos além, na alegria e na dor, seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Jesus, nosso mestre amado, Aracema, nossa patrona, orientadora, toda a nossa equipe espiritual, estamos agradecendo, em nome da nossa irmã Carol, pelos ensinamentos, pelas orientações e o correto procedimento ao recebermos essa dádiva que são os passos. Que cada um de nós possa ser merecedor no momento de angústia, no momento de aflição, e termos também um companheiro, esse médium passista, conforme ela falou, a estar ao nosso lado para nos socorrer e possamos juntos recebermos do mais alto toda a energização que fomos merecedores. Renovamos os nossos votos de assistência àqueles irmãos nos hospitais, nos presídios, ao relento, todos possamos ser merecedores deste amparo. A cada um de nós que nos encontramos também, presencial, e também sejamos oportunizados com essas vibrações tão saludares emanadas da espiritualidade. Abençoe os nossos propósitos,